Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No coração vibrante de uma metrópole americana, onde as ruas pulsam ao ritmo de buzinas, passos apressados e sonhos amontoados, surgiu um bairro chamado Triângulo Dourado. Ali, entre duas torres de vidro reluzentes e fachadas art deco restauradas, ficava a loja Windsor e Filhos. Esta loja, com suas letras douradas gravadas em mármore italiano negro, não era apenas uma loja de roupas, era um templo. Um santuário reservado para aqueles cujas contas bancárias permitiam excessos sem consequências. O ar mudou desde o momento em que se entrava. Um aroma suave reinava, uma mistura sutil de couro novo, madeira nobre e perfumes de nicho encontrados apenas nos endereços mais exclusivos de Milão ou Kyoto. As paredes eram revestidas de molduras refinadas, a iluminação suave destacava os tecidos como obras de arte. E cada espelho parecia ter sido polido à mão para refletir melhor não a realidade, mas uma versão idealizada de quem os contemplava. Os clientes, em sua maioria jovens, elegantes e ricos, ou pelo menos desesperados para aparentar isso, perambulavam pelos corredores como se estivessem em uma galeria de arte. Roçavam os dedos nos tecidos, trocavam comentários técnicos sobre a alfaiataria italiana e tiravam selfies discretas nos provadores forrados de cedro. Naquele dia, uma tarde enevoada de novembro, as vitrines refletiam um céu cinza-aço. Os transeuntes caminhavam rapidamente agasalhados em seus casacos, com os olhos fixos em seus celulares. Mas em meio a essa correria frenética, um homem caminhava lentamente. Seus passos eram medidos, quase solenes. George Carter. George era um homem que poderia parecer frágil à primeira vista. Suas roupas eram simples, calças de lã ligeiramente largas, uma camisa de botões limpa, porém desbotada, e um paletó de veludo cotelê marrom, desgastado nos cotovelos. Seus sapatos, bem engraxados apesar do tempo, revelavam que ele aprenderá a cuidar das coisas, mesmo quando começavam a desbotar. Suas costas eram retas, os ombros ligeiramente caídos, mas seus olhos, profundos, claros, repletos de uma estranha serenidade, traíam uma vida inteira de dignidade silenciosa. Ele passa pelas portas automáticas de Windsor e Filhos com a discreta segurança de quem não tem mais nada a provar, mas tudo a defender. Ele parou por alguns segundos no hall de entrada, deixando o olhar vagar pelas prateleiras, pelas vitrines, pelos manequins congelados em suas poses arrogantes. Ele não estava tentando impressionar, não estava ali para ser visto. Viera simplesmente para encontrar um casaco. Um casaco. De verdade, quente, elegante. Algo que não só o protegesse do frio, mas também fosse um símbolo de reconhecimento pessoal. Quase uma homenagem a todas as estações que ele havia suportado em silêncio e trabalho duro. Ele vinha economizando há meses. Recém-aposentado, vivia com sua modesta pensão e alguns pequenos reparos no bairro. Mas para este casaco, ele havia sido cuidadoso. Menos jantares fora. Nada de sapatos novos. Algumas horas extras na oficina do vizinho. Este casaco era para ele. E pela primeira vez ele não queria se contentar com o mínimo. Ele viu quase imediatamente um casaco de lã italiana, preto escuro, impecavelmente cortado, pendurado sozinho, como uma peça de museu. George se aproximou, estendeu a mão reverentemente e com a ponta dos dedos roçou sua textura. Macio, pesado, cheio. Fechou os olhos por um instante, como se quisesse sentir melhor o material. Mas ele mal começara a ponderar quando um olhar o perfurou do outro lado da sala. Claire Johnson, elegante, impecavelmente vestida com seu terninho bege e saltos brilhantes, ela não deixará de notar a entrada do velho. Ela o vira, observara, julgara. Já se perguntava o que ele estaria fazendo ali. E acima de tudo, como tirá-lo dali sem causar problemas. Ela se aproximou com um passo rápido, mas controlado. Seu sorriso era educado, mas seus olhos não demonstravam nenhum sinal de desprezo. Com licença, senhor. Posso ajudá-lo? Ela perguntou, seu tom contendo uma nota mal disfarçada de condescendência. George ergueu a cabeça. Endireitou-se um pouco. Já ouvirá aquele tom 1000 vezes. Em bancos. Em escritórios. Em elevadores de prédios onde costumava fazer faxina. Ele conhecia aquela voz que dizia, você não pertence a este lugar. Eu só quero ver esse casaco, por favor. Claire olhou para o paletó de George, suas mãos um pouco ásperas, suas calças largas. Ela se inclinou um pouco, baixando a voz como se quisesse poupá-lo de algum constrangimento. Oh, desculpe-me, senhor, mas este casaco é bem caro. Temos outras opções um pouco mais adequadas ao seu orçamento. A palavra adaptado foi como um tapa na cara.
George sentiu as bochechas esquentarem não de raiva, mas de vergonha. Ele tinha 72 anos, criara 3 filhos, trabalhará 45 anos sem nunca receber agradecimentos, consertara telhados de outras pessoas. Ouvirá as histórias daqueles que eram ignorados. E agora um estranho, com pouco mais da metade de sua idade, o mandava de volta para um emprego que ele nem sequer havia escolhido. Ele assentiu, sem dizer uma palavra. Deixou o casaco no chão com delicadeza, quase com ternura, e deu alguns passos para trás. Ao sair, ele passou por outro vendedor, John Davis. Mais jovem, mais arrogante. Ele lançou um olhar rápido para George, observou sua aparência e disparou. Desculpe, meu velho, mas esse tipo de loja não é para você. George parou. Olhou para John por um instante sem animosidade. Apenas um olhar longo e profundo. Depois continuou andando em silêncio. Seus passos ecoavam no chão de mármore como uma queixa silenciosa. Cada eco era um lembrete de que, neste mundo, até a velhice, até a experiência, até a integridade podiam ser ignoradas. Mas bem no fundo dele, uma semente havia sido plantada. Não de vingança. Não, mas de verdade. E logo, ela floresceria com toda a luz que eles não conseguiram ver nele. Na manhã seguinte, enquanto o sol lutava para romper as nuvens cinzentas do céu de novembro, os portões de Windsor e Filhos abriram, como todos os dias, para receber os clientes mais exigentes da cidade. Os funcionários correram para a sala dos fundos, onde a cafeteira já estava pronta, e se vestiram rapidamente nos modernos provadores, ajustando seus uniformes cuidadosamente escolhidos para causar uma boa impressão. Estavam prontos para enfrentar mais um dia de serviço impecável para os clientes que percorriam os corredores como reis e rainhas. No entanto, naquela manhã, algo não era exatamente comum. As portas de vidro da loja se abriram, revelando uma cena inesperada. Um homem se aproximou trajando um terno cinza escuro de corte impecável. Sua figura imponente se destacava na decoração elegante, quase fria da loja. Seu cabelo era grisalho, impecavelmente penteado, e ele caminhava com passos firmes, ladeado por 2 atendentes de terno preto, com olhares respeitosos e curiosos. O som de seus passos no chão de mármore parecia mais pesado do que o normal, como se a própria natureza daquela presença estivesse alterando o ar ao redor deles. Um silêncio pesado pairou sobre a loja. Os funcionários trocaram olhares furtivos, imaginando quem seria aquele homem, aquele estranho em meio à sua rotina diária organizada e sem incidentes. Mas o que aconteceu em seguida só aumentou a estranheza do momento. O homem parou em frente a Claire, a vendedora do dia anterior, que se preparava para receber um cliente ambicioso como sempre. Mas desta vez era ela quem parecia perplexa. Olá, sou George Carter. A voz do homem era calma, mas havia uma força silenciosa em suas palavras. Ele estendeu a mão para Claire, que a encarou com espanto por um momento antes de aceitá-la mecanicamente. Acabei de comprar esta placa. Claire empalideceu ao ouvir isso. Ela piscou, tentando entender, com a mente empolvorosa. George Carter. O homem que ela havia humilhado no dia anterior? Impossível. Ele era apenas um velho, quase invisível entre a multidão de jovens compradores modernos. Não podia ser ele quem tinha acabado de comprar. Windsor e Filhos, esta instituição de luxo. Ela se sentiu como se estivesse presa em um pesadelo. Seu rosto, normalmente controlado e implacável, agora revelava um pânico que ela não conseguia esconder. Tentou encontrar as palavras, mas tudo o que conseguiu foi um suspiro nervoso. George não lhe deu tempo para se desculpar, nem mesmo para buscar uma explicação. Ele continuou, sua voz suave, porém firme, ecoando pelo espaço silencioso da loja. Tenho várias boutiques de luxo em todo o país, ele disse, observando os olhares dos funcionários, um por um, se voltarem lentamente em sua direção. Mas é aqui, na minha cidade, que quero fazer a diferença. Respeito pelas pessoas, independentemente da aparência, é o que espero de todos aqui. Vocês não julgarão mais ninguém pela aparência ou status social. Não são as roupas, mas a dignidade humana que define o valor de uma pessoa. As palavras atingiram os funcionários como um trovão. Claire, que sempre acreditara que um serviço impecável e a exclusividade eram a chave para manter a ordem na loja, de repente sentiu o vazio de suas práticas. Mordeu o lábio, tentando esconder o crescente constrangimento. Seu mundo inteiro, cuidadosamente construído com base na superficialidade e no prestígio, acabará de ruir. E pior, ela sabia que seus dias naquela loja estavam contados. George, sem levantar a voz, olhou para cada funcionário e depois se virou lentamente para o grupo. Vou contratar gente nova aqui. Pessoas que acreditam na inclusão, na dignidade humana sem julgar pelas aparências.
Aqueles que não acreditam nesses princípios serão convidados a sair. O silêncio que se seguiu foi pesado, pairando no ar como uma nuvem negra anunciando uma tempestade. Os funcionários, geralmente indiferentes ou complacentes com os clientes, não sabiam mais como reagir. Claire, que sempre tivera poder sobre os outros com sua postura altiva, de repente percebeu que não controlava mais seu próprio destino. Os dias que se seguiram foram marcados por uma revolta radical. A calma implacável de George, que parecia inabalável, soprava um vento de mudança dentro das paredes da loja. Ele começou a supervisionar cada detalhe do negócio, desafiando velhos hábitos. Funcionários arrogantes, aqueles que se deliciavam em menosprezar os outros, eram rapidamente demitidos. Seus substitutos vinham de várias partes da cidade, jovens entusiasmados, às vezes de origens modestas, mas cheios de ambição e respeito pelos outros. George sempre acreditou que todo cliente merecia um atendimento genuíno e respeitoso, independentemente de sua riqueza ou vestimenta. Ele implementou treinamento sobre a arte do atendimento ao cliente, mas não só isso. Também ensinou aos seus funcionários a importância da empatia e da escuta. Não se tratava apenas de vender itens de luxo, mas de entender o que cada cliente trazia consigo. Cada compra deve ser um momento de interação humana, não uma transação. As mudanças foram rapidamente visíveis. Os funcionários estavam mais acolhedores e acessíveis. Os clientes notaram imediatamente a nova atmosfera. Em vez de se sentirem julgados, sentiram-se convidados a explorar e descobrir os itens sem medo de exclusão. Luxo não se resumia mais a etiquetas e preços baixos, mas sim a uma recepção calorosa e um serviço personalizado. Uma semana após sua chegada, George convidou Claire e John para seu escritório, uma sala moderna, porém discreta, decorada com bom gosto. Banhada por uma luz suave filtrada por longas cortinas cor de areia. Em uma parede discreta, uma fotografia em preto e branco mostrava um jovem George, muitos anos antes, apertando a mão de um renomado alfaiate italiano. A mensagem era clara. George não era um homem comum, e sua origem falava por si. Claire e John estavam sentados, desconfortáveis. Nenhum dos dois ousou encarar George. Houve um silêncio quase solene antes que ele falasse, com a voz calma, porém ríspida. Observei seu comportamento. Você humilhou pessoas como eu simplesmente porque elas não se encaixavam na sua ideia do que deveriam ser. Porque os sapatos delas estavam gastos. Porque a pele delas não tinha a cor certa. Porque elas não inspiravam em você a imagem de riqueza que você acha que reconhece. Claire apertou as mãos no colo. John, mais tenso, tentou protestar. Sr. Carter, estamos apenas tentando manter um certo padrão que os clientes esperam. George levantou a mão, interrompendo calmamente. Estende, John, não é frieza nem arrogância. É a capacidade de acolher com elegância. É a arte de tratar uma pessoa com respeito, seja para comprar um relógio de ouro ou simplesmente para sonhar enquanto o contempla. O silêncio se instalou novamente. Claire olhou para o chão com as bochechas coradas de vergonha. Ela relembrou cada momento daquele dia em que humilhara George, acreditando que ele era apenas um velho sem importância. De repente sentiu-se minúscula. Estou te dando a oportunidade de mudar, continuou George. Ainda acredito na possibilidade de redenção. Mas não vou forçar ninguém. Se você não quer fazer parte dessa transformação, está livre para ir embora. Ele olhou para eles com olhos calmos mas penetrantes. Depende de você decidir se quer fazer parte dessa mudança. Mas aqui de agora em diante as pessoas serão julgadas por sua humanidade, não por sua aparência. Claire e John trocaram um olhar furtivo. Pela primeira vez se viram sem as máscaras. Não eram mais os vendedores autoconfiantes, protegidos pelos códigos do luxo e da intimidade. Estavam diante da verdade de suas ações, de seu antigo desprezo. Eles aceitaram. Nos dias que se seguiram, a transformação deles foi difícil. Eles desenvolveram hábitos ruins e profundamente arraigados. Tropeçaram, se recuperaram, aprenderam a dizer olá com sinceridade, a ouvir sem julgamentos e a reconhecer a dignidade dos outros. Participaram do treinamento que George organizou, de workshops sobre inclusão e ouviram depoimentos. Lentamente sua perspectiva mudou. A loja Windsor e Filhos tornou-se muito mais do que uma marca de luxo. Era agora um espaço de beleza interior e exterior. Clientes que antes nunca teriam atravessado a porta da loja sentiam-se acolhidos. George, frequentemente presente no salão, era uma figura benevolente, disponível, discreto, mas sempre atencioso. Tornou-se mentor de jovens recrutas, muitas vezes de origens modestas. Falava com eles sobre coragem, elegância de coração e orgulho silencioso. Costumava dizer:
Nunca deixe ninguém fazer você acreditar que não merece estar aqui. O verdadeiro luxo é não ter que provar seu valor. Claire e John, antes frios e seguros de sua superioridade, mudaram gradualmente. Começaram a treinar os mais jovens, compartilhando suas próprias experiências como um alerta. Relataram sua queda, sua vergonha, mas também seu renascimento. Não eram mais as figuras rígidas do passado, mas testemunhas de uma possível redenção. E George, o homem antes ignorado e agora respeitado por todos, continuou seu trabalho nas sombras. Ele não buscava vingança. Preferiu oferecer uma lição de humanidade. E foi essa humanidade que transformou tudo.